Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Era um fim de tarde no sertão do Ceará, daqueles em que o sol se esconde devagar atrás das serras, pintando o céu de vermelho e laranja como se o próprio firmamento tivesse pegado fogo. Zé Quirino tinha 65 anos vividos ali, mesmo nas terras do sítio Bom Jesus, a 3 léguas da cidade de Quixadá. Tinha chegado do roçado quando resolveu sentar no alpendre da casa de taipa, cobrindo os olhos cansados com o chapéu de palha já puído. Seus 4 netos se amontoavam aos seus pés, esperando que ele contasse mais uma de suas histórias. As crianças adoravam as histórias do avô, principalmente quando ele contava os causos de assombração que ocorreram nas redondezas. Naquela noite, havia uma lua cheia e imensidão que iluminava o sertão como se fosse um grande candeeiro prateado. Os sons da noite começavam a despertar. O canto da coruja buraqueira, o coachar dos sapos no açude velho e o farfalhar das folhas secas do mandacaru ao sabor da brisa morna. O açude velho esconde mais mistério que qualquer outro lugar dessas bandas. Vou contar uma história que aconteceu com seu Antoine Machado, um homem que todo mundo dizia que não tinha medo de nada. Zé Quirino começou com a voz grave, enquanto os grilos cantavam ao fundo, como uma orquestra natural acompanhando sua narrativa. Antoine Machado era um vaqueiro respeitado nas terras do Coroné Jeremias, lá para os lados da Serra do Estevão. Homem forte, de corpo resistente como um umbuzeiro e de poucas palavras. Tinha nascido e se criado ali mesmo no sertão, conhecendo cada vereda, cada pedra e cada pé de juazeiro daquelas paragens. Sua fama era grande. Diziam que ele sozinho conseguia laçar um boi bravo no meio da caatinga e que nunca, jamais, tinha perdido uma res, mesmo nas secas mais bravas que já tinha castigado aquelas terras. Era conhecido por transpor o sertão inteiro a cavalo, mesmo nos dias em que o sol parecia querer derreter as próprias pedras do chão. Seu cavalo Ventania era tão famoso quanto ele, um animal de pelo negro brilhante, resistente como o dono, e que, diziam os entendidos, tinha um 6º sentido para a presença de cobras e onças. O que poucos sabia é que Antoine tinha um segredo. Um segredo que carregava desde moço, de algo que tinha visto no açude velho, quando ainda não tinha mais que 17 anos e que jurou nunca mais contar para ninguém. O açude velho ficava a 2 horas de caminhada da sede da fazenda Bom Sossego. Tinha sido construído nos tempos do Império, quando o governo mandou fazer reservatórios d'água pelo sertão para aliviar o sofrimento nas secas. Era um açude imenso, cercado de pedras grandes e algumas carnaubeiras que milagrosamente resistiam às estiagens. O lugar era bonito, mas tinha uma fama ruim. O pessoal mais antigo contava que ali, antes de ser açude, era lugar de ritual dos índios Canindé e que na construção muitos trabalhadores tinham morrido soterrado ou com febre maligna. O caos aconteceu numa quinta-feira, dia 13 de janeiro de 1977. O detalhe do dia 13 não era coincidência, como Antoine ia descobrir depois. Era dia santo de São Gonçalo, e o pessoal da redondeza estava na festa da capela quando começou a chover de repente, uma chuva forte e inesperada. Não era época de inverno ainda, e aquele aguaceiro pegou todo mundo de surpresa. Antoine estava voltando de um serviço nas terras da fazenda vizinha quando a tempestade começou. Para encurtar caminho e fugir do temporal, ele resolveu passar pelo beiço do açude velho, mesmo sabendo que o povão evitava passar por lá depois que o sol se punha. Dizia-se que o açude engolia gente, que tinha uma sede insaciável pela alma dos vivos. Besteira, pensava Antoine, coisa de gente medrosa e que acreditava em tudo que os mais velhos contavam.
Quando estava se aproximando do açude, o céu parecia que tinha se rasgado de vez. A chuva caía em barras d'água tão grossas que Antoine mal conseguia enxergar 2 palmos à frente do nariz. Até o Ventania, que nunca tinha se assustado com nada, começou a relinchar e a empacar como se tivesse sentindo algum perigo. O cavalo batia as patas dianteiras no chão enlameado e bufava assustado. "Que foi, Ventania? É só chuva, bicho medroso." Antoine falou, dando tapinhas no pescoço do cavalo. Mas no fundo, ele também sentia um aperto no peito, um tipo de pressentimento ruim que nunca tinha experimentado antes. Uma pontada de medo desconhecido, como se os olhos de alguém ou de alguma coisa tivesse fixado nele. De repente, um clarão cortou o céu, seguido de um trovão tão forte que fez a terra tremer debaixo das patas do cavalo. Foi quando Antoine viu uma luz estranha vindo do açude. Não era relâmpago, era uma luz azulada, fria, que parecia surgir de dentro das águas, agitadas pela chuva. Na hora pensou que talvez fosse fogo fátuo, aquelas luzes que o pessoal acreditava ser alma penando. Mas aquilo era diferente, parecia ter uma intenção, um propósito. E então ela apareceu. Uma mão branca, quase transparente, emergiu da água, seguida por um braço, depois outro. Logo, uma figura feminina foi surgindo no meio do açude. Não era uma mulher comum. Sua pele era branca como a lua. Os cabelos longos e negros flutuavam ao redor dela como se estivesse debaixo d'água, mesmo estando acima da superfície. Os olhos dela. Isso era o que mais perturbou Antoine. Eram completamente negros, sem nenhum branco, como 2 buracos que pareciam sugá-lo para dentro deles. Ventania empinou desesperado, quase derrubando Antoine. O vaqueiro, que nunca tinha sentido medo de nada nessa vida, agora tremia como uma folha de juazeiro ao vento. A figura começou a flutuar por cima da água, vindo na direção dele. Suas vestes encharcadas pareciam feitas de teias de aranha, balançando ao redor do corpo magro e alongado de forma não natural. "Vem!" A voz soou na cabeça de Antoine, não pelos ouvidos. Era como se as palavras tivessem sido plantadas diretamente na mente dele. "Vem, te mostro onde está o que procura." Antoine não sabia o que aquela coisa queria dizer. Ele não procurava nada, ou pelo menos achava que não procurava. Mas algo dentro dele respondeu àquele chamado, como se uma parte dele conhecesse aquela criatura há muito tempo. A aparição continuou a avançar lentamente, os pés descalços flutuando a alguns centímetros da água agitada. A chuva parecia passar através dela, como se não fosse feita de matéria real. Quando estava a uns 5 metros de distância, ela ergueu o braço, apontando para algo na outra margem do açude. Lá, Antoine, o que seu pai deixou, o que sua avó escondeu, o que é seu por direito. Como ela sabia o nome dele? Como sabia de seu pai, de seu avô? O sangue de Antoine gelou nas veias e a respiração ficou presa na garganta. Seu corpo inteiro gritava para ele fugir dali, mas algo o mantinha preso no lugar, incapaz de desviar o olhar daquela visão terrível. A criatura continuou. "O ouro, Antoine, muito ouro, da época das bandeiras. Seu avô achou, seu pai escondeu, agora é seu, mas tem um preço." Nesse momento, um novo relâmpago cortou o céu, e quando a luz brilhou, Antoine viu a verdadeira forma daquela coisa. Não era uma mulher. O que ele viu fez seu coração quase parar. A pele branca como papel estava podre em alguns lugares, mostrando ossos e carne escurecida. O rosto, que de longe parecia belo de uma maneira sobrenatural, de perto era uma máscara de horror. A boca se estendia muito além do normal, rasgando as bochechas até quase as orelhas, cheia de dentes pontiagudos. E aqueles olhos negros. Agora ele podia ver que eram vazios, buracos profundos de onde escorriam fios de um líquido escuro que não era água nem sangue. Antoine finalmente conseguiu se libertar do transe.
Com um grito de pavor, ele puxou as rédeas de ventania com força e cravou as esporas nos flancos do animal. O cavalo não precisou de mais incentivo. Disparou como se o próprio cão estivesse em seu encalço, afastando-se do açude o mais rápido possível. Enquanto cavalgava, Antoine olhou para trás uma única vez. A figura ainda estava lá, parada sobre a água, mas agora havia outras ao lado dela. 5, 10, talvez mais, todas com a mesma aparência. Mulheres de branco, com cabelos negros e longos, olhos vazios, flutuando sobre a superfície do açude. E todas apontavam na mesma direção, para um ponto específico na outra. Margem Antoine chegou à sede da fazenda completamente encharcado e em estado de choque. Passou 3 dias com febre alta, delirando sobre mulheres d'água, ouro escondido e promessas feitas no escuro. O coronel Jeremias mandou buscar o padre de Quixadá e o curandeiro do pé da serra. Nenhum dos dois conseguiu entender o que tinha acontecido com o vaqueiro. Quando a febre passou e Antoine voltou a si, ele não contou para ninguém o que tinha visto. Tinha medo que pensassem que ele estava ficando doido. Ou pior, que aquilo fosse castigo divino por algum pecado que nem ele mesmo lembrava de ter cometido. Mas a semente da dúvida já estava plantada. E aquela dúvida foi crescendo dentro dele como uma praga na plantação, consumindo seus pensamentos dia e noite. Será que era verdade o que aquela coisa tinha falado? Será que havia mesmo um tesouro escondido por seu avô e seu pai? E se houvesse, por que nunca tinham contado para ele? Antoine começou a investigar. Primeiro tentou lembrar de histórias que seu pai contava sobre o avô. João Machado, seu avô, tinha sido tropeiro e viajava por todo o sertão levando e trazendo mercadoria. Certa vez voltou de uma viagem diferente, mais calado, com um brilho estranho nos olhos. Pouco tempo depois, comprou um pedaço de terra que antes não podia pagar, construiu uma casa melhor e nunca mais precisou trabalhar para os outros. Todos achavam que ele tinha tido sorte nos negócios, mas nunca ninguém soube exatamente como ele tinha conseguido aquele dinheiro. O pai de Antônio, Sebastião Machado, era um homem quieto e trabalhador. Não tinha a mesma sorte ou habilidade para os negócios que o avô tinha demonstrado. Quando João morreu, a família voltou a passar algumas dificuldades. Sebastião nunca falou de nenhum tesouro ou herança, além daquele pedaço de terra, que acabou tendo que vender quando veio a grande seca de 32. Quanto mais Antoine pensava, mais coincidências estranhas ele encontrava. Seu pai sempre evitava passar perto do açude velho, mesmo que isso significasse fazer um caminho muito mais longo. E tinha uma área específica na outra margem do açude que Sebastião proibia os filhos de irem brincar, dizendo que era perigoso, que tinha cobras e buracos onde eles podiam cair. Será que aquela visão horrorosa no meio da tempestade estava mesmo revelando um segredo de família? Ou era apenas uma assombração tentando atrair mais uma vítima para o fundo das águas escuras do açude? Passou-se um mês. Antoine não conseguia dormir direito, sempre acordando no meio da noite, suado, após sonhar com a mulher d'água e com baús cheios de moedas de ouro enterrados na margem do açude. Ele foi ficando cada vez mais magro, mais calado, o olhar perdido no horizonte. Até que numa noite sem lua, ele não aguentou mais. Selou ventania e partiu em direção ao açude velho. Dessa vez não chovia, mas o céu estava coberto de nuvens pesadas que escondiam as estrelas. O único som era o dos cascos do cavalo batendo no chão seco e o ocasional pio de uma coruja ao longe. Quando chegou à beira do açude, amarrou ventania numa árvore e continuou a pé. O cavalo parecia inquieto, puxando a corda como se implorasse para o dono não seguir adiante. Antoine acariciou o focinho do animal e prometeu que voltaria logo. O vaqueiro acendeu um candeeiro que tinha trazido e começou a caminhar pela margem do açude, procurando o ponto exato que as aparições tinham indicado naquela noite de tempestade. Ele tinha passado o mês inteiro pensando naquilo,
tentando gravar na memória a direção que aqueles dedos brancos e alongados apontavam. A água do açude estava parada como um espelho negro, refletindo as nuvens escuras acima. Não havia nem brisa naquela noite. O ar estava pesado, difícil de respirar, como se uma grande tormenta estivesse para chegar, mas sem dar sinais nos céus. Antoine seguiu até um lugar onde 3 grandes pedras formavam uma espécie de meia-lua, próxima à margem. Entre elas e a água havia um pequeno trecho de terra coberto por vegetação baixa e ressequida. Foi ali que ele começou a cavar. Não tinha trazido pá nem enxada. Não queria que ninguém soubesse o que estava fazendo, caso encontrasse alguém no caminho. Usava um facão grande que sempre carregava e as próprias mãos. A terra estava dura, ressecada pela falta de chuva. Seus dedos logo começaram a sangrar com o esforço, mas ele não parou. Algo dentro dele o empurrava adiante, com uma urgência que ele não conseguia explicar. Cavou por quase 2 horas. Suas mãos estavam em carne viva, a camisa encharcada de suor apesar da noite fresca. Quando já estava quase desistindo, o facão bateu em algo sólido. Não era pedra, o som era diferente, abafado como madeira. Antoine sentiu o coração acelerar. Com renovado vigor, continuou cavando ao redor daquele objeto, limpando a terra com as mãos feridas. Era uma caixa de madeira escura, reforçada com tiras de metal já enferrujado pelo tempo. Não era muito grande, talvez do tamanho de uma Bíblia. Com mãos trêmulas, Antoine puxou a caixa para fora do buraco. Era mais pesada do que parecia pelo tamanho. A fechadura estava quase completamente corroída. Com a ponta do facão, ele forçou a tampa, que cedeu com um rangido de metal enferrujado. Dentro havia um pano escuro cobrindo o conteúdo. Antoine puxou o pano lentamente, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar pela boca. Foi então que ele ouviu um som vindo de trás dele, da direção do açude. Um som de água se movendo, como se algo grande estivesse emergindo das profundezas. Antoine congelou, a mão ainda segurando o pano dentro da caixa. Ele não queria olhar para trás. Sabia o que veria se olhasse, mas ele olhou mesmo assim. As águas do açude se agitavam, formando ondas que não deveriam existir numa noite sem vento. E no centro dessa agitação surgiam vultos. Não era apenas uma mulher agora. Eram dezenas, delas todas idênticas, pele branca como a morte, cabelos negros e longos flutuando ao redor dos rostos, olhos vazios como poços sem fundo. Elas não falaram, mas Antoine podia sentir a exigência silenciosa. O preço. Elas tinham mencionado um preço da primeira vez. Agora ele entendia. Elas o tinham guiado até o tesouro, mas queriam algo em troca. O vaqueiro largou a caixa e se levantou, tropeçando para trás. As aparições começaram a se mover em sua direção, deslizando sobre a água sem a perturbar. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Antoine sabia que deveria correr, mas suas pernas pareciam pesadas como chumbo. Uma voz soou em sua cabeça, a mesma voz da primeira visão. O preço, Antoine. Agora você paga o preço. Foi quando ele percebeu que não estava mais recuando. Ao contrário, seus pés o levavam em direção ao açude, como se uma força invisível o puxasse. Ele lutava contra essa força, mas era inútil. Cada passo o aproximava mais da água e das criaturas que agora formavam um semicírculo, esperando por ele. Em desespero, Antoine gritou: "Não! Eu não quero! Não preciso desse ouro!" Mas era tarde demais. Seus pés já tocavam a beirada do açude. A água, normalmente fria naquela época do ano, estava estranhamente morna quando molhou suas botas. As mulheres d'água sorriam agora, bocas se esticando além do humanamente possível, revelando fileiras de dentes pontiagudos. "Ventania!" Antoine gritou o nome de seu cavalo num último ato de desespero. O animal
como se tivesse esperado por esse chamado, arrancou a corda que o prendia com um puxão violento e galopou em direção ao dono. Chegou bem a tempo de Antoine agarrar sua crina, quando já estava com água na cintura. Com um esforço sobre-humano, o vaqueiro conseguiu se içar para o lombo do cavalo, que imediatamente deu meia volta e disparou para longe do açude. As mulheres d'água soltaram um grito coletivo, de fúria que não parecia humano nem animal. Era um som antigo, primitivo, que fez os pelos da nuca de Antoine se eriçarem. Ele não ousou olhar para trás novamente, mas podia sentir que elas o perseguiam, flutuando acima do chão a uma velocidade impossível. Ventania corria como nunca tinha corrido antes, espumando pela boca, os olhos arregalados de terror. Antoine se agarrava à crina do animal com todas as forças, murmurando preces que não sabia que conhecia. Só quando alcançaram a estrada principal, onde havia uma pequena capela à beira do caminho, é que ele sentiu a pressão diminuir. As criaturas não o seguiram até ali. Antoine nunca mais voltou ao açude velho. A experiência o marcou profundamente. Nos dias seguintes, foi acometido por uma febre violenta que quase o levou à morte. Quando se recuperou, seus cabelos, antes negros como a noite, estavam completamente brancos. O vaqueiro nunca contou para ninguém o que tinha acontecido realmente naquelas 2 noites. Mas uma coisa ele fez. Convenceu o coronel Jeremias a construir uma capela perto do açude, dedicada a Nossa Senhora das Águas. Com o tempo, começaram a circular boatos de que o açude velho era assombrado, que pessoas desapareciam por lá, principalmente em noites de lua nova. Quanto à caixa que Antoine encontrou, ele nunca voltou para buscá-la. Preferiu deixá-la enterrada lá, junto com o segredo de seu avô e de seu pai. Algumas coisas ele aprendeu. Têm um preço alto demais para serem possuídas. Os anos se passaram. Antoine continuou trabalhando como vaqueiro, mas nunca mais foi o mesmo. Sempre evitava falar sobre o açude velho e fazia um longo desvio para não passar nem perto dele. Ventania viveu muitos anos ainda, muito mais do que seria normal para um cavalo, e nunca nenhum outro animal conseguiu se igualar a ele em inteligência e lealdade. Algumas pessoas da região dizem que, em certas noites, principalmente quando a lua desaparece completamente do céu, é possível ver luzes estranhas vindo do meio do açude velho. Luzes azuladas, frias, que parecem dançar sobre a água. E se você prestar bastante atenção, poderá ouvir vozes femininas chamando seu nome, prometendo revelar onde está escondido um grande tesouro. Mas ninguém que atendeu a esse chamado jamais retornou para contar a história. O coronel Jeremias, anos depois, mandou drenar parte do açude durante uma seca forte, para construir um sistema de irrigação melhor. Os trabalhadores encontraram algo estranho no fundo. Dezenas de esqueletos, alguns muito antigos, outros nem tanto. Todos tinham algo em comum. Estavam abraçados a pequenas caixas de madeira semelhantes a um baú. Todas as caixas estavam vazias. Os mais velhos dizem que são os restos dos que foram seduzidos pelas promessas das mulheres d'água. Elas mostram onde está o tesouro, mas quando a pessoa volta para buscar, cobram o preço, uma vida por cada moeda de ouro. Dizem também que Antoine foi o único que conseguiu escapar delas, e que isso as deixou tão furiosas que agora elas não descansarão até conseguirem sua alma. Por isso, mesmo depois de morto, o corpo de Antoine foi enterrado num cemitério distante, com uma cruz de prata sobre o peito e o túmulo cercado de ramos de alecrim e arruda, plantas que, segundo a crença local, afastam espíritos vingativos. Nas noites de lua nova, alguns juram que podem ver à distância um homem montado em um cavalo negro circulando o açude velho, como se montasse guarda. Outros dizem que é apenas a sombra de uma carnalbeira balançando ao vento. Mas o fato é que, desde então, ninguém mais desapareceu nas proximidades do açude, pelo menos não ainda. E o mais curioso de tudo
A cada ano, no aniversário da morte de Antoine Machado, aparece sobre seu túmulo uma pequena caixa de madeira escura. Dentro dela, sempre há um único objeto, uma moeda de ouro antiga, do tempo das bandeiras. Ninguém sabe quem deixa a caixa e ninguém se atreve a tocar na moeda. O pessoal da região teme que as mulheres d'água estejam tentando, mesmo depois de tantos anos, cobrar o preço que Antoine Machado nunca pagou. Ou talvez seja alguma coisa bem mais simples. Talvez seja apenas um lembrete de que no sertão profundo do Ceará, entre mandacaros e carnaubeiras, sob o sol escaldante e noites estreladas, existem mistérios antigos que é melhor deixar em paz. O velho Zé Quirino terminou sua história e olhou para os netos, que estavam em silêncio absoluto, os olhos arregalados fixos nele. A mais velha, uma menina de 9 anos, perguntou com a voz tremendo ligeiramente: "Vô, essa história é de verdade mesmo?" O velho sorriu, o rosto enrugado, formando pequenas ravinas ao redor dos olhos. "Cada um acredita no que quer, minha filha. Mas uma coisa eu digo, nunca, nunca mesmo vá sozinho pro açude velho em noite sem lua. As águas têm memória e as que vivem nelas, mais ainda." Naquela noite, quando todos foram dormir, a mais nova das crianças jurou ter ouvido ao longe o som de cascos de cavalo e o relincho de um animal que parecia montar guarda em volta da propriedade. Mas pode ter sido apenas o vento soprando entre as folhas secas do juazeiro ou o uivo distante de algum cão selvagem nas colinas. No sertão do Ceará, às vezes, é difícil distinguir o que é real do que é apenas mais uma história que o tempo transformou em lenda. Era um fim de tarde no sertãozão do Piauí, quando o céu parecia um mar de fogo derramado por cima das serras distante. O velho Totonho Mendes, homem de seus 60 e poucos anos, terminava de arrumar suas ferramentas depois de um dia inteiro trabalhando na roça de mandioca que mantinha desde que era rapaz novo. Totonho tinha as mãos grossas de calos, a pele curtida pelo sol forte do sertão, e conhecia aquela terra como conhecia as rezas que sua finada mãe lhe ensinou. O terreno ficava a uns 4 quilômetros da sua casa, uma distância que o velho percorria todo santo dia, indo e voltando com a mesma disposição de quem sabe que a terra é quem dá o sustento. Naquele dia, porém, tinha algo diferente no ar. O velho sentiu isso enquanto guardava a enxada, o facão e a foice no saco de estopa que carregava nas costas. Os passarinhos que costumava cantar animado naquela hora estavam em silêncio. Nem a cigarra fazia barulho. Era como se a natureza tivesse prendendo a respiração, esperando por alguma coisa. "Tempestade vindo não é", murmurou o velho para si mesmo, olhando para o céu sem uma nuvem sequer. "Tá mais para coisa ruim." Totonho era um homem sábio no jeito simples dos velhos da roça. Não tinha leitura de livro, mas sabia ler o sinal da natureza melhor que muito doutor da cidade grande. E tudo que ele via agora dizia que era hora de voltar para casa, e rápido. O caminho que ligava a roça até sua casa cortava um pedaço de caatinga fechada, com jurema, mandacaru, xique-xique e todo tipo de planta espinhenta que só nasce naquele pedaço sofrido do Brasil. Durante o dia era um caminho tranquilo, mas quando a noite começava a cair, era outra história. Era a hora dos bichos peçonhentos saírem para caçar. O velho pegou um porrete de madeira de aroeira que sempre deixava, encostado numa árvore perto da roça. Era seu companheiro de volta para casa todo fim de tarde. "Com esse caboclo aqui", costumava dizer, apontando para o pedaço de madeira dura como pedra, "nem o tinhoso me panha." Ajeitando o chapéu de palha na cabeça e com o saco de ferramenta nas costas, o velho pegou o caminho de volta para casa. O sol já começava a se esconder por trás da serra e a luz ia ficando cada vez mais fraca. Os contornos das árvores e dos arbustos começavam a se confundir, criando sombra que parecia se mover, mesmo sem vento. Enquanto andava pela trilha conhecida,
Totonho pensava na janta que ia fazer quando chegasse. Um caldo de mandioca com um pedaço de carne seca que tinha deixado separado de manhã. Talvez fritasse uma abóbora também, daquelas que tinha colhido na semana passada. O pensamento na comida fez o velho acelerar o passo. Foi quando ele escutou. O som era baixo no começo. Um chacoalhar seco, como osso batendo contra osso. O velho Totonho parou no meio da trilha, o corpo inteiro tenso como corda de viola bem esticada. Ele conhecia aquele som. Todo sertanejo conhece desde que é criança pequena. Cascavel, sussurrou ele, sentindo um arrepio correr pela espinha. O zóio do velho, acostumado com a pouca luz do entardecer, vasculharam o chão ao redor, procurando o bicho. O som vinha de uma moita de jurema seca à beira da trilha, uns 3 passos à frente. O chacoalhar ficou mais forte, como se a cobra tivesse dando um aviso. Não chega perto, esse lugar é meu. Totonho ficou parado, a respiração lenta e controlada. Ele sabia que não devia fazer movimento brusco perto de Cascavel. Essas cobras têm o bote mais rápido que o pensamento de um homem, e o veneno é dos mais perigosos. Mordeu, é difícil escapar com vida, principalmente naquele sertão onde o hospital mais perto ficava a mais de 4 horas de caminhada. Vou só dar a volta nela, pensou o velho, começando a se afastar devagar para a margem oposta da trilha. Foi. Quando a cobra saiu da moita, o velho Totonho tinha visto muita cascavel na vida. Matou mais delas do que conseguia contar. Mas o que saiu daquela moita de Jurema não era igual a nenhuma cobra que ele já tinha visto antes. Era enorme, grossa, como o braço de um homem adulto, com mais de 2 metros de comprimento. A pele tinha um padrão de losango marrom escuro sobre um fundo amarelado, brilhando na luz fraca do fim de tarde. Mas não era o tamanho nem a cor que fez o sangue gelar nas veias do velho Totonho. Era o rabo da cobra. Os guizos da cascavel, não. Eram como os normal, fininho e discreto. Eram grandes, quase do tamanho de um dedo cada um, brancos como osso limpo ao sol. E havia muito deles, mais de 20, formando uma estrutura que realmente parecia um rabo feito de osso. Quando a cobra chacoalhava, o barulho era alto e ecoava pelo mato. Um som antigo e ameaçador. Mãe do céu, murmurou o velho, fazendo o sinal da cruz no peito. A cobra ergueu a cabeça triangular do chão, o zóio amarelo fixo em Totonho. A língua fina e bifurcada saía e entrava na boca rapidamente, sentindo o cheiro do medo que agora exalava do corpo do homem. O velho lembrou das histórias que seu avô contava sentado na porta da casa nas noites de lua cheia. Histórias sobre a lendária cascavel rabo de osso, uma cobra que só aparecia a cada muitos anos, sempre trazendo desgraça. Diziam que ela era a mãe de todas as cascavel, mais velha que as montanhas do sertão. Quem a encontrava raramente vivia para contar. É só história de assombração, dizia sempre o velho quando alguém falava sobre a cascavel rabo de osso. Coisa para botar medo em menino pequeno. Agora, olhando para aquela cobra monstruosa na sua frente, ele não tinha mais tanta certeza. Aquele bicho não parecia normal, tinha algo antigo nela, algo que não pertencia mais a esse mundo. O zóio amarelo parecia brilhar com uma inteligência que nenhum animal devia ter. O velho apertou o porrete de aroeira na mão, sentindo a madeira sólida como única esperança entre ele e aquela morte de presas afiadas. A cascavel balançava o corpo lentamente de um lado para o outro, como se estivesse estudando o velho, decidindo o melhor momento para atacar. Totonho deu um passo para trás, tentando aumentar a distância. A cobra respondeu avançando um pouco, mantendo sempre a mesma distância entre eles. O velho entendeu o recado claro. Não ia deixar ele passar. Sai do caminho, praga, falou o velho, erguendo o porrete na frente do corpo. Não quero fazer mal a tu não, só quero passar.
Como se entendesse perfeitamente o que foi dito, a cascavel balançou o rabo de osso, produzindo aquele som arrepiante de matraca. O barulho ecoou pela caatinga, parecendo mais alto do que devia ser. Foi quando o velho percebeu que não era apenas um eco, era resposta. De vários pontos da caatinga ao redor, vieram sons de guizo respondendo ao chamado da cascavel gigante. 1, 2, 3... O velho perdeu a conta. Parecia que todas as cascavel daquele pedaço do sertão estavam respondendo ao chamado da grande cobra rabo de osso. O coração de Totonho disparou no peito como cavalo em desespero. Ele estava cercado. Virgem Santa, sussurrou apertando mais o porrete na mão, já suada de medo. A cascavel grande continuava parada na sua frente, bloqueando o caminho. De rabo de óio, o velho viu movimento na vegetação rasteira ao redor. Outras cobras começaram a aparecer, deslizando entre as pedras e os espinheiros da caatinga. Era um cascavel comum, não tão grande como a líder, mas igualmente mortífera. Em pouco tempo havia pelo menos 10 delas formando um círculo ao redor do velho. "O que vocês querem comigo?" perguntou Totonho, como se as cobras pudessem responder. Cascavel grande, a de rabo de osso, balançou a cabeça de forma que parecia quase humana. Os olhos amarelos continuavam fixos nele, estudando cada movimento. Foi quando um calafrio desceu pela espinha do velho, ao lembrar de algo que tinha acontecido uns dias atrás. Na semana anterior, ele tinha encontrado uma ninhada de filhote de cascavel, e perto da fonte d'água que usava para irrigar sua roça. Sem pensar 2 vezes, matou todas elas com a enxada. 7 filhotinhos de cascavel, cada um já com veneno suficiente para matar um bezerro. "Cobra boa é cobra morta", tinha dito enquanto enterrava. Os corpos seria possível que... Não, era loucura pensar assim. Cobra não tinha memória, não guardava vingança. Ou tinha. O velho nunca tinha ouvido falar que cobra-mãe perseguia quem matava seus filhotes. Mas também nunca tinha visto uma cascavel com rabo de osso antes. Aquele dia, a cobra grande começou a se aproximar mais, deslizando pelo chão seco da caatinga, quase sem fazer barulho. As outras cobras acompanhavam o movimento, fechando o círculo lentamente. "Fica longe de mim", disse o velho, balançando o porrete no ar. A cascavel rabo de osso parou por um instante. Então, num movimento tão rápido que o olho humano mal conseguia acompanhar, ela atacou. O velho Totonho, mesmo com a idade, ainda tinha os reflexos de quem passou a vida se defendendo dos perigos do sertão. Ele pulou para o lado e, ao mesmo tempo, desceu o porrete com toda a força. A madeira de aroeira acertou a cobra no meio do corpo, produzindo um som oco. A cascavel soltou um silvo de raiva e recuou, aparentemente ferida, mas não derrotada. As outras cobras começaram a se agitar, chacoalhando os guizos de forma ameaçadora. O velho sabia que tinha conseguido apenas ganhar um pouco de tempo. Não podia lutar contra todas elas. "Tenho que correr", pensou, procurando com os olhos uma brecha no círculo de cobra. Como se lesse seus pensamentos, a cascavel rabo de osso emitiu um silvo diferente, quase como uma ordem. As outras cobras imediatamente fecharam mais o cerco, eliminando qualquer chance de fuga. O velho sentiu o desespero crescendo no peito. Não havia saída. "Se é para morrer", pensou ele, segurando firme o porrete, "pelo menos vou levar umas quantas dessas pragas junto." Foi quando ele escutou o latido. Vindo da direção da trilha que levava até sua casa, o som inconfundível de Valente, seu cachorro Caramelo, que sempre o acompanhava na roça, mas que naquele dia tinha ficado em casa com uma pata machucada. De alguma forma, o cachorro tinha sentido o perigo e vindo atrás do dono. "Valente, volta para casa, menino", gritou o velho, temendo pela vida do cachorro. O animal não obedeceu. Os latidos ficaram mais próximos, até que o cachorro apareceu correndo pela trilha. Era um vira-lata de porte médio, com pelo amarelado e uma mancha branca no peito. Quando viu as cobras cercando seu dono, o cachorro não hesitou.
Avançou latindo e mostrando os dentes. As cascavel menor viraram a atenção para o novo intruso, algumas recuando diante da ameaça barulhenta. A cascavel rabo de osso, porém, continuava concentrada no velho Totonho. O zóio amarelo parecia queimar de ódio. Valente atacou a primeira cobra que viu pela frente, agarrando-a atrás da cabeça com precisão de caçador experiente. Com um movimento violento, ele quebrou a espinha da cobra e a jogou longe. As outras cascavel começaram a atacar o cachorro, que pulava de um lado para o outro, latindo e mordendo. O velho viu a distração como sua chance. Com o porrete firme na mão, ele começou a se afastar lentamente na direção da trilha. A cascavel grande percebeu o movimento e virou a cabeça rapidamente na sua direção. Num bote impressionante para um animal daquele tamanho, ela avançou contra o velho. Totonho sentiu a dor antes de ver a cobra. As presas afiadas penetraram fundo na sua perna, logo acima da bota de couro gasto que usava. O veneno entrou nas veias, como fogo líquido. O velho gritou de dor e atacou com o porrete, acertando a cabeça da cobra com toda a força que conseguiu reunir. A cascavel soltou sua perna e recuou, atordoada pelo golpe. O velho não perdeu tempo. Ignorando a dor lancinante que já começava a se espalhar pela perna, ele correu mancando em direção à trilha, chamando por Valente. O cachorro, que ainda lutava contra as outras cobras, ouviu o chamado do dono e veio correndo atrás dele. Juntos, homem e cachorro fugiram pela trilha, deixando para trás o círculo de cascavel. O velho podia ouvir o som dos guizos atrás dele, mas não olhou para trás. Sabia que cada segundo era precioso agora. O veneno de cascavel age rápido. Em poucos minutos, Totonho já sentia a língua dormente e a vista embaçada. A perna mordida parecia estar pegando fogo e ele mal conseguia apoiar o peso nela. Mas o velho era teimoso, como só os sertanejos sabem ser. Continuou andando, apoiado no porrete que agora servia de bengala, com Valente andando nervoso ao seu lado. Tenho que chegar em casa, pensava o velho, sabendo que lá tinha um vidro de cachaça com alho e arruda que sua avó tinha ensinado a fazer para esse tipo de situação. Não era tão bom quanto o soro antiofídico, mas talvez desse tempo de alguém ir buscar ajuda na cidade. O caminho que normalmente levava menos de 1 hora parecia interminável agora. A noite já tinha caído por completo e a única luz vinha da lua crescente que começava a subir no céu. O velho tropejava nas pedras do caminho, o corpo cada vez mais pesado pelo efeito do veneno. Foi quando escutou de novo o chacoalhar de osso vindo de algum lugar à sua frente. Não pode ser, murmurou o velho, o coração disparando no peito. A cachaça com garrafada não ia adiantar nada se fosse veneno da cascavel rabo de osso. As histórias que seu avô contava diziam que o veneno dessa cobra era diferente, mais forte. Não havia cura conhecida. Se a cascavel rabo de osso resolvesse terminar o serviço, ele estava perdido. Valente começou a rosnar, os pelos das costas todo arrepiado. O velho parou na trilha, apoiado no porrete, olhando em volta com o zóio já meio embaçado pelo veneno. Foi quando viu ela. A cascavel rabo de osso estava parada no meio da trilha à frente, bloqueando o caminho para sua casa. De alguma forma, a cobra tinha dado a volta e chegado antes dele. Como é possível? Pensou o velho, sentindo o medo se misturar com o efeito do veneno, fazendo sua cabeça girar. A cascavel balançou o rabo de osso, produzindo aquele som que agora parecia o próprio aviso da morte. Os olhos amarelos brilhavam na escuridão, fixo no velho como se pudesse enxergar através da sua alma. Valente latiu e avançou contra a cobra, mas o velho o segurou pela pele do pescoço. Não, menino, sussurrou, a voz já falhando pelos efeitos do veneno. Essa aí não é cobra comum. O velho Totonho sabia que não tinha forças para lutar de novo, nem para correr. O veneno já tinha se espalhado demais. As pernas mal o sustentavam e ele sentia o corpo inteiro tremendo.
A vista estava cada vez mais escura nas beiradas, como se um túnel fosse se fechando ao redor dele. Mas o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Mesmo à beira da morte, o velho Totonho recusou-se a se entregar sem luta. Apoiado no porrete, ele encarou a cobra no zóio. Se tu veio me buscar, disse com a voz fraca mas firme, vai ter que fazer por merecer. A cascavel balançou o rabo de osso mais uma vez, o som ecoando pela noite do sertão. Então, para surpresa do velho, ela começou a recuar, deslizando para fora da trilha. Em poucos segundos, tinha desaparecido na vegetação, deixando apenas o silêncio da noite. O velho não entendeu de imediato. Por que a cobra tinha ido embora, quando podia facilmente terminar o que começou? A resposta veio como um sopapo na cara. Ela já tinha feito o que queria. O veneno estava no seu corpo, fazendo o trabalho por ela. Não precisava se arriscar mais. Era só questão de tempo. Desgraçada esperta, murmurou o velho, sentindo uma mistura de raiva e admiração pela inteligência do réptil. Com a última força que tinha, Totonho continuou pela trilha. Cada passo era uma batalha contra a dor e o veneno que queimava nas veias. Valente andava colado ao seu lado, como se entendesse que o dono precisava de apoio. Depois do que pareceu uma eternidade de sofrimento, o velho finalmente avistou a luz da sua casa no meio da escuridão da caatinga. Uma casinha simples de adobe, com telhado de palha, iluminada apenas por um lampião de querosene na varanda. Parecia tão longe ainda. Vou conseguir, sussurrou o velho para si mesmo, dando mais um passo doloroso. Foi quando suas pernas finalmente cederam. O corpo, vencido pelo veneno, desabou no chão da trilha. O porrete de aroeira caiu ao seu lado com um baque seco. Valente latiu alarmado e começou a lamber o rosto do dono, como se tentasse acordá-lo. Deitado de costa na terra seca da trilha, o velho Totonho olhou para o céu estrelado do sertão. A lua crescente banhava a caatinga com sua luz prateada, fazendo a sombra dançarem. Era um céu bonito para se morrer embaixo, pensou o velho. Podia ser pior. Valente continuava latindo, cada vez mais alto, correndo da casa para o velho e de volta, como se chamasse por socorro. O velho quis dizer para o cachorro ficar quieto, que ia acabar atraindo as cobras de volta, mas sua língua já estava inchada demais para formar palavra. Quando estava quase perdendo a consciência, o velho escutou vozes. Seu filho mais velho, Zé Antônio, tinha escutado os latidos de Valente e vinha pela trilha com um lampião na mão, seguido pela nora Josefa. Pai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Gritou Zé Antônio ao encontrar o velho caído na trilha. Cobra! Conseguiu murmurar o velho, apontando para a perna onde as marcas das presas ainda era visível, com a carne ao redor já inchada e roxa. Josefa, corre e prepara a garrafada de cobra, Zé Pequeno, gritou para dentro da casa, chamando o filho mais novo. Vai buscar o seu manel curador, diz que é mordida de cascavel. O velho Totonho foi carregado para dentro de casa e deitado na sua cama. A garrafada de erva e cachaça foi feita e dada a ele, colher por colher. O velho Manel, conhecido por suas reza e conhecimento de erva do mato, chegou 1 hora depois e começou seus trabalhos com emplasto de erva e reza forte. A noite foi longa e sofrida para o velho Totonho. A febre subiu tanto que chegaram a pensar que não ia resistir. Delirava, falando de uma cascavel com rabo de osso e óio que brilhavam como ouro velho. Os filhos achavam que era só efeito do veneno e da febre, mas, para surpresa de todos, o velho sobreviveu. O sertanejo é forte mesmo. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, a febre tinha baixado, e, embora ainda muito fraco, o velho Totonho estava consciente. Foi a cascavel rabo de osso, meu filho, disse ele para o filho mais velho, quando conseguiu falar de novo. Aquela que seu bisavô falava. Zé Antônio balançou a cabeça, achando que era confusão do pai. Descansa, pai. Foi só uma cascavel comum mesmo. O velho não insistiu.
Sabia o que tinha visto. E sabia que, de alguma forma, a cobra tinha permitido que ele vivesse. Por quê? Isso ele não conseguia entender. Talvez fosse um aviso. Talvez a cobra quisesse que ele espalhasse a história, que contasse aos outros sobre ela. Um lembrete de que o sertão tem seus mistérios e suas leis próprias, que os homens devem respeitar. Na semana seguinte, enquanto se recuperava, o velho Totonho recebeu a visita de seu Justino, um vaqueiro de 70 e poucos anos que morava do outro lado do vale. Ele tinha ouvido sobre o ataque da cobra e veio ver como o amigo estava. Dizem que tu viu a cascavel rabo de osso, falou seu Justino depois de um tempo, bebendo um gole de café na varanda. O velho Totonho olhou surpreso para o amigo. Tu acredita? Então, eu já vi ela também, respondeu Justino em voz baixa. Faz uns 30 anos, ela pegou meu irmão que não teve a mesma sorte que tu. Desde então, ela aparece de vez em quando, sempre antes de alguma grande seca ou desgraça. Os dois velhos ficaram em silêncio, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr, pintando o céu com cor de fogo e sangue. O que tu acha que ela quis dizer dessa vez? Perguntou finalmente Totonho. Seu Justino deu de ombro. Só o tempo vai mostrar. Mas uma coisa eu sei. Quem vê a cascavel rabo de osso e vive para contar, carrega uma marca para o resto da vida. O velho Totonho passava a mão na perna, onde as marcas da mordida ainda estavam evidentes na pele. Nunca mais andaria direito. O veneno tinha deixado sequela, mas estava vivo. Eu respeito ela agora, disse baixinho, mais para si mesmo que para o amigo. E respeito mais o sertão também. Justino assentiu com a cabeça. É assim que se sobrevive nessa terra, respeitando o que não se entende. Os dois velhos continuaram sentados na varanda enquanto a noite caía sobre o sertão do Piauí. Em algum lugar na Caatinga, talvez a cascavel rabo de osso ainda deslizava entre as pedras e os espinheiros, guardando o segredo antigo daquela terra. Um lembrete silencioso de que, por mais que o homem tente domar a natureza, há coisas que sempre vão permanecer selvagem e misteriosa. É assim no sertão, é assim na vida. A lua crescente banhava o sertãozão do Piauí, numa luz prateada que fazia as folhas da jurema parecer quase azulada. Era tempo de estiagem, quando o vento seco carregava a poeira vermelha por quilômetro e a terra rachava feito pele de jacaré, veio no sol. Manuel Quirino, que todos conheciam como Seu Quirino, vinha voltando da feira de Floriano, montado no seu jegue de confiança, o Ventania. Seu Quirino era um homem de uns 70 e tanto anos, magro e curvado pelo peso do tempo e do trabalho na roça. Tinha a pele curtida pelo sol igual couro velho e os olhos pequeno, mas que ainda enxergava longe quando precisava. Carregava no rosto as marcas da vida dura, mas também o sorriso fácil de quem sabe encontrar alegria nas coisas simples. Naquele dia, a feira tinha sido generosa. Seu Quirino conseguiu vender quase toda a produção de rapadura que fazia no seu pequeno engenho e ainda comprou sal, querosene e um pedaço de fumo de corda que ia durar mais de mês. O alforje do jegue ia cheio de compra e o coração do velho cheio de satisfação. Ventania, hoje nós vai dormir de barriga cheia e com o bolso menos vazio, falou pro jegue, dando uns tapinha carinhoso no pescoço do animal. O caminho de volta para casa era longo. Da cidade de Floriano até seu sítio nas veredas queimadas, era quase meio-dia de viagem. Normalmente, seu Quirino saía de madrugada para a feira e voltava antes do sol se pôr. Mas naquele dia, um compadre que não via há tempo tinha aparecido, e os dois ficaram proseando e bebendo um gole de cachaça. Quando o velho se deu conta, o sol já estava baixo no horizonte. Vai ter que ser Ventania, falou pro jegue, quando percebeu que ia pegar estrada à noite. De todo jeito a lua tá clara e tu conhece o caminho.
O que seu quirino não queria admitir, nem para si mesmo, é que tinha outro motivo para não ter saído mais cedo. O caminho das veredas. Queimada passava pelo trecho conhecido como Veredas Mortas, um lugar que a maioria dos moradores da região evitava como o diabo foge da cruz, especialmente depois do sol se pôr. As Veredas Mortas eram um vale estreito entre dois morros de pedra, onde a vegetação crescia mais fechada e escura que no resto da Caatinga. Dizia a lenda que, há muito tempo atrás, uma família inteira tinha sido massacrada por cangaceiro naquele lugar. Desde então, o vale ficou com má fama. Alguns diziam que dava para ouvir grito e choro quando a lua estava cheia. Outro falava de luz misteriosa que aparecia entre as árvores. O fato é que bicho nenhum parecia gostar do lugar, nem passarinho. Cantava quando se passava por ali. Seu quirino não era homem de acreditar em assombração. Bobagem de gente medrosa, costumava dizer quando alguém mencionava as histórias sobre as veredas mortas. Mas no fundo, bem no fundo, algo lhe dizia que aquele lugar tinha algo de errado. Os animais sentiam isso também. Ventania sempre ficava nervoso quando passava por ali, as orelhas em pé e o passo mais rápido. Quando o sol finalmente desapareceu atrás da serra, seu quirino já estava na metade do caminho de volta. A lua fornecia luz suficiente para enxergar a trilha, e o velho mentalmente calculou que chegaria em casa antes da meia-noite, mesmo com o passo manso do Ventania. Se a Creusa tiver acordo, vai ter café quente esperando. Pensou, imaginando a esposa que, mesmo depois de 50 anos de casado, ainda esperava acordada quando ele viajava. A trilha começou a descer, indicando que estavam se aproximando do Vale das Veredas Mortas. Seu quirino sentiu a mudança no comportamento do jegue imediatamente. O animal diminuiu o passo e suas orelhas se moviam em todas as direções, como antena procurando sinal de perigo. "Calma, bichano", falou o velho, dando tapinha no pescoço do animal. "É só mais um pedaço de estrada como qualquer outro." Mas não era. E ambos sabiam disso. À medida que se aproximavam do fundo do vale, a vegetação ao redor ficava mais densa. A luz da lua tinha dificuldade em penetrar entre as árvores retorcidas, criando sombra que pareciam se mexer por conta própria. O ar também mudava. Ficava mais pesado, com um cheiro estranho, meio adocicado, como fruta muito madura. "Cheiro de coisa morta", pensou o velho, estreitando os olhos para tentar enxergar melhor na escuridão crescente. Os insetos, que normalmente faziam uma sinfonia barulhenta nas noites do sertão, estavam em completo silêncio. Os únicos sons eram os passos do jegue na terra seca e a respiração cada vez mais agitada do animal. Seu quirino podia sentir o coração do Ventania batendo forte, como se o bicho estivesse se preparando para correr. "Se tu dispara comigo em cima e as compras cai tudo, aí sim a Creusa vai ficar brava", murmurou pro jegue, tentando manter a calma. Com uma piada. Foi quando ele ouviu. No começo era apenas um sussurro distante, como vento passando por folha seca, mas logo o som foi ficando mais claro. Parecia alguém chamando, uma voz baixa e arrastada que vinha de algum lugar entre as árvores. "Quiri, no..." O velho puxou as rédeas, fazendo o jegue parar. A espinha gelou como se tivesse levado um balde d'água fria. Será que tinha escutado direito? Será que alguém estava mesmo chamando seu nome no meio daquele lugar deserto? "Tem alguém aí?" perguntou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Silêncio. Apenas o vento fraco mexendo nas folhas das árvores. Bobagem. "Foi só o vento mesmo", murmurou, dando um leve toque com os calcanhar para fazer o jegue continuar a caminhada. Ventania relutou, mas acabou obedecendo. Deram apenas alguns passos quando o som veio novamente, mais próximo agora. "Quiri, no..." Dessa vez não havia como confundir. Era uma voz feminina, arrastada e estranhamente familiar, chamando seu nome. O velho sentiu um arrepio percorrer.
Todo seu corpo, da cabeça até os pés. Por um instante o medo o paralisou completamente. "Quem está aí?" perguntou de novo, a voz agora mais firme, misturando medo com uma ponta de irritação. "Se for brincadeira, não tem graça nenhuma." A resposta veio na forma de uma risada baixa e prolongada, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Era o tipo de risada que fazia o sangue gelar nas veias. Ventania relinchou assustado e empinou, quase derrubando o velho. "Calma, Bichano", gritou seu quirino, segurando firme nas rédeas e no pescoço do animal para não cair. Quando conseguiu controlar o jegue, seu quirino olhou em volta, tentando identificar de onde vinha o som. Foi quando notou uma luz fraca entre as árvores, a uns 50 metros da trilha. Parecia a luz trêmula de uma lamparina ou vela se movendo lentamente entre a vegetação. "Tem alguém perdido?" pensou o velho, momentaneamente esquecendo do medo diante da possibilidade de alguém precisando de ajuda. Seu quirino era conhecido na região inteira por sua bondade. Mesmo com medo, não conseguia ignorar a ideia de uma pessoa, talvez uma mulher, pela voz que tinha escutado, perdida naquele lugar perigoso. "Ei, a senhora está precisando de ajuda?" gritou na direção da luz. A luz parou de se mover por um instante, como se quem a carregava tivesse escutado. Depois, começou a se aproximar da trilha, vindo na direção do velho. Ventania não gostou nada daquilo. O jegue começou a recuar, as orelhas deitadas para trás em sinal claro de pânico. Seu quirino teve que usar toda a sua força e habilidade para manter o animal parado. "Calma, Ventania, calma. Se for alguém precisando de ajuda, nós não pode abandonar", sussurrava no ouvido do animal. A luz foi se aproximando e junto com ela vinha um vulto. Na escuridão e com a vista já não tão boa pela idade, o velho não conseguia distinguir direito quem era. Parecia uma mulher de estatura média, vestindo algo comprido e claro. "A senhora está perdida? Posso ajudar?" perguntou quando o vulto chegou a uns 20 passos de distância. A figura parou. Ela segurava algo que parecia uma pequena lamparina, cuja luz iluminava apenas parcialmente seu rosto e corpo. O que seu quirino conseguiu ver fez seu coração quase parar. Era uma mulher, sim, mas não uma mulher comum. A pele do rosto tinha uma palidez doentia, quase transparente. Os olhos eram grandes e escuros, sem brilho nenhum, como poço sem fundo. E o mais perturbador, ele a conhecia. "Maria das Dores?" balbuciou o velho, sentindo as pernas fracas. Maria das Dores tinha sido sua primeira namorada, lá pelos 15 anos de idade. Uma moça linda da fazenda vizinha, de sorriso fácil e cabelo preto como asa de graúna. Eles tinham plano de se casar um dia, mas isso foi há mais de 50 anos atrás. E Maria das Dores estava morta há quase o mesmo tempo. Tinha morrido ainda jovem, vítima de uma febre maligna que levou metade dos moradores daquela região. Figura sorriu, um sorriso sem alegria que não chegava aos olhos vazios. "Quirino, quanto tempo?" falou com aquela voz arrastada que parecia vir de muito longe. "Vim te buscar." O velho quirino não era de se apavorar fácil. Tinha enfrentado onça, seca brava, enchente e todo tipo de dificuldade que a vida no sertão traz. Mas naquele momento, sentiu um pavor que nunca tinha experimentado antes. Era como se um balde de água gelada tivesse sido derramado dentro do seu corpo, congelando cada músculo. "Vô, você não é real", conseguiu dizer, a voz tremendo. "Tá morta faz tempo." O sorriso da aparição aumentou, mostrando o dente amarelado e podre. "E quem disse que os mortos não podem voltar, quirino?" perguntou ela, dando um passo na direção dele. "Principalmente quando tem assunto inacabado." Ventania empinou de novo, relinchando alto em puro terror. Dessa vez, seu quirino não conseguiu se segurar. Caiu no chão duro da trilha, batendo as costas com força. O jegue disparou,
levando as compras e deixando o velho caído no meio do caminho. Ventania, volta aqui, gritou o velho, mais por desespero que por real esperança de que o animal voltasse. A aparição de Maria das Dores riu novamente, um som que lembrava galho seco quebrando. Ela continuou se aproximando, a luz da lamparina tremeluzindo e revelando mais detalhes do seu rosto. A pele não era apenas pálida. Em alguns lugares, parecia ter sido comida, mostrando o osso embaixo. Os cabelos, que seu quirino lembrava serem preto e brilhante, agora eram fios ralos e cinzento. Por que veio atrás de mim depois de tanto tempo? Perguntou o velho, tentando ganhar tempo enquanto se arrastava para trás na trilha. Você não se lembra, quirino? Perguntou a aparição, inclinando a cabeça num ângulo estranho, quase impossível. Não lembra da promessa? O velho franziu, a testa confuso. Que promessa? A promessa que me fez antes de eu adoecer. Disse que ia me amar para sempre, que íamos nos casar, que nunca ia me esquecer, respondeu ela, a voz agora carregada de amargura. Mas não cumpriu, né? Nem bem meu corpo esfriou e você já estava correndo atrás da Creusa. Seu quirino sentiu um arrepio percorrer a espinha. Era verdade. Ele tinha feito aquelas promessas a Maria das Dores. Eles eram jovem, apaixonado, com a vida toda pela frente. Quando ela adoeceu, ele jurou de tudo para tentar animá-la. E depois que ela morreu, ele realmente não tinha esperado muito tempo antes de começar a cortejar Creusa, com quem acabou se casando menos de um ano depois. Eu era jovem, Maria, disse o velho, a voz mais firme agora. A vida continua para os que fica. Não podia parar de viver só porque você se foi. A expressão da aparição mudou. O rosto, que até então mantinha um sorriso sinistro, contorceu-se numa máscara de raiva. Os olhos, sem brilho, pareceram queimar com um fogo interno. Mentiroso. Traidor! Jurou amor eterno e me esqueceu como quem esquece um cachorro na beira da estrada. Degritou ela, o som ecoando pelo vale deserto. O velho conseguiu se levantar, as pernas tremendo com o esforço e o medo. Estava sozinho no meio das veredas mortas, enfrentando algo que não devia existir. Parte dele achava que estava sonhando, ou que o gole de cachaça que tinha tomado com o compadre estava lhe causando alucinação. Me deixa em paz, Maria, falou ele, tentando soar corajoso. Se é que é você mesmo, já vivi minha vida. Tenho filho, neto, até bisneto. O que passou, passou. Passou para você, gritou a aparição. Para mim não passou nada. 50 anos esperando, quirino. 50 anos presa nesse lugar, revivendo nossa história, lembrando suas promessas, sentindo a traição. Agora chegou sua hora de conhecer o que é esperar. Na escuridão, a figura começou a mudar. O corpo, que parecia sólido até então, começou a se desmanchar como fumaça, se espalhando e crescendo. A luz da lamparina aumentou, tornando-se um fogo azulado que flutuava no ar. Em segundos, onde antes estava a forma de uma mulher, agora havia apenas uma névoa escura com 2 pontos brilhantes que pareciam um óio. Seu quirino sentiu as pernas fraquejarem. O coração batia tão forte no peito que parecia que ia explodir. O velho nunca tinha sido de rezar muito, mas naquela hora lembrou de todas as orações que a mãe tinha lhe ensinado. Pai nosso que estais no céu. Começou a murmurar enquanto recuava pela trilha. A névoa avançou em sua direção, se movendo mais rápido que qualquer nuvem normal poderia. Os pontos brilhantes que eram os olhos ficaram maiores, mais intenso. O ar ao redor ficou gelado de repente, como se todo o calor do sertão tivesse sido sugado. Não adianta rezar, quirino, veio a voz de Maria das Dores, agora vindo de toda parte da névoa. Deus não pode te ouvir nas veredas mortas. Aqui só tem nós dois agora. O velho virou e começou a correr. Mesmo com a idade e as dor nas juntas que o importunavam todo dia, naquele momento seu quirino correu como não corria desde a juventude.
O medo da força que a gente nem sabe que tem. A trilha serpenteava pelo fundo do vale, entre árvore retorcida e pedra grandes. O velho conhecia o caminho, mas na escuridão e com o desespero era difícil se orientar. Ele podia sentir a presença da névoa atrás de si, perseguindo, cada vez mais próxima. "Volta aqui, Quirino!" gritava a voz, agora multiplicada como se fosse um coro de muitas Maria das Dores. "Você me deve 50 anos." O velho corria sem olhar para trás, o coração batendo como tambor de festa, a respiração difícil queimando o peito. Suas pernas velhas protestavam a cada passo, mas o medo era maior que qualquer dor. Foi quando ele viu, adiante na trilha, um pouco afastado do caminho entre umas pedras grandes, havia uma pequena capela de pedra. Seu Quirino nunca tinha visto aquela capela antes, e ele conhecia cada palmo daquela região. Mas lá estava ela, com uma cruz simples no topo e uma porta de madeira entreaberta, como se convidando-o a entrar. "A casa de Deus", pensou o velho, sentindo uma pontada de esperança. Mudando de direção, ele correu até a pequena capela e entrou, fechando a porta atrás de si. O interior era simples. Um espaço pequeno com um altar de pedra, onde havia uma cruz de madeira e algumas velas apagadas. Não havia imagem de santo, nem banco, apenas o chão de terra batida. Do lado de fora, a névoa, que era Maria das Dores, chegou até a porta da capela e parou. Um uivo de raiva cortou o ar da noite, fazendo as paredes de pedra vibrarem. O velho se ajoelhou diante do altar, tremendo de medo e exaustão. "Me proteja, Senhor", murmurou juntando as mãos em oração. "Quirino", veio o grito de fora. "Sai! Daí! Não pode se esconder de mim para sempre." A névoa começou a circundar a pequena capela, procurando uma fresta, uma entrada. O ar dentro do lugar começou a ficar ainda mais frio, e as sombras pareciam se mexer nos cantos. Seu Quirino fechou os olhos, rezando com toda a força da sua fé simples, mas sincera. Foi quando escutou uma nova voz. Diferente da voz raivosa e sobrenatural de Maria das Dores, essa era calma, serena e vinha de dentro da capela. "Quirino." O velho abriu os olhos e viu diante dele uma figura luminosa. Não dava para distinguir se era homem ou mulher, mas emanava uma luz branca e suave que aquecia o ambiente. Seu Quirino sentiu uma paz enorme tomar conta do seu corpo cansado. "Quem é você?" perguntou, a voz quase um sussurro. "Isso não importa", respondeu a figura. "O que importa é que Maria das Dores não encontrou paz, porque você nunca a libertou de sua promessa." O velho franziu a testa, confuso. "Como assim? Quando fazemos uma promessa de coração, criamos um laço", explicou a figura. "Você prometeu amor eterno, mas seguiu em frente sem nunca libertar esse laço. Ela ficou presa a você, à espera de um amor que nunca mais veio." Seu Quirino baixou a cabeça, sentindo uma mistura de culpa e tristeza. Ele realmente tinha amado Maria das Dores quando era um jovem. E realmente tinha feito aquelas promessas com sinceridade. Mas a vida tinha seguido, e ele nunca mais pensou que aquelas palavras pudessem ter tanto peso. "O que eu faço agora?" perguntou, olhando para a figura luminosa. "Vá até ela e liberte-a. Reconheça o laço e desfaça-o com sinceridade", respondeu a figura, começando a desvanecer. "Só você pode dar paz a ela agora, antes que seu Quirino pudesse fazer mais." Pergunta. A figura desapareceu completamente, deixando apenas o calor reconfortante como prova de que tinha estado ali. Do lado de fora, os uivos e gritos continuavam, parecendo cada vez mais desesperado e raivoso. O velho se levantou, sentindo a junta doendo pelo esforço da corrida e pelo tempo ajoelhado no chão duro. Ele respirou fundo, reunindo toda a coragem que ainda tinha dentro de si. Se aquilo era o que precisava ser feito, ele o faria, mesmo com medo, mesmo sem saber se sairia vivo dali. "Vou confiar na fé", murmurou, fazendo o sinal da cruz.
Com um passo decidido, embora as pernas ainda tremessem, seu quirino caminhou até a porta da capela e a abriu. Do lado de fora, a névoa escura que era Maria das Dores pairava, os 2 pontos brilhantes que serviam de óleo fixos nele. Voltou para mim, quirino? Perguntou a voz, agora mais calma, quase esperançosa. O velho deu um passo para fora da capela, encarando diretamente aquela entidade que um dia tinha sido o seu primeiro amor. Maria, falou com voz firme, eu vim pedir perdão. A névoa pareceu hesitar, flutuando no ar sem se aproximar. Perdão? Repetiu a voz, soando confusa. Sim, confirmou. O velho. Eu te prometi amor eterno quando éramos jovens. E parte de mim realmente te amou para sempre, Maria. Você foi meu primeiro amor, e isso nunca mudou. Mas também te prendi com minhas palavras, sem saber. Nunca te libertei dessa promessa, e por isso você ficou aqui, presa entre 2 mundos. A névoa começou a se condensar novamente, voltando lentamente à forma humana. Era ainda a aparição macabra de antes, mas agora os olhos sem vida pareciam ter um brilho diferente. Havia dor neles, mas não mais raiva. Você nunca mais pensou em mim, disse ela, a voz mais suave agora. Esqueceu de mim completamente. Seu quirino balançou a cabeça. Isso não é verdade, Maria. Pensei em você muitas vezes ao longo da vida. Quando meu primeiro filho nasceu, lembrei de como você gostava de criança e queria ter a sua. Quando vi um pé de flor de mandacaru igual ao que tinha perto da sua casa. Quando escutava aquela moda de viola que você tanto gostava. Lágrima. De verdade, começaram a escorrer pelo rosto envelhecido do sertanejo. Eram lágrimas sinceras de um homem que finalmente enfrentava um fantasma do passado que nem sabia que carregava. Você continuou no meu coração, Maria, mas eu tinha que seguir, vivendo, e nunca pensei que minhas palavras tivessem te prendido aqui todo esse tempo. Por isso, vim te libertar, e me libertar também. A aparição de Maria das Dores se aproximou mais, agora a apenas um passo do velho. Seu rosto cadavérico tinha uma expressão que misturava dúvida e esperança. Como? Perguntou ela. Seu quirino estendeu a mão trêmula no ar, como se oferecesse um aperto de mão. Um gesto simples, mas carregado de significado. Te liberto da minha promessa, Maria das Dores. E me liberto da sua lembrança que virou corrente. O amor que sentimos foi verdadeiro, mas acabou quando você partiu. Agora é hora de você seguir seu caminho e eu o meu, até que chegue minha, hora natural. Por um momento nada aconteceu. A aparição continuou ali, olhando para a mão estendida do velho. Então, lentamente, ela também estendeu sua mão. Quando os dedos se tocaram, seu quirino esperava sentir o frio da morte. Mas ao invés disso, sentiu um calor familiar. O calor da mão da jovem Maria das Dores, como se lembrava de 50 anos atrás. A aparição sorriu, e dessa vez era um sorriso real, um sorriso de paz. A forma macabra e decomposta começou a mudar, os traços rejuvenescendo, a pele voltando a ter cor. Em questão de segundo, quem estava diante de seu quirino não era mais o fantasma terrível, mas sim a jovem Maria das Dores, como ele a lembrava. Bonita, cheia de vida, com os cabelos preto brilhante e os olhos vivo. Obrigada, quirino, falou. Ela, a voz agora cristalina como água de nascente. Agora posso descansar. A forma luminosa começou a se desfazer, não como uma névoa sinistra, mas como poeira de luz que subia em direção ao céu estrelado. Antes de desaparecer completamente, ela deu um último sorriso. Sei que você foi feliz, e isso me deixa em paz. Foram suas últimas palavras antes de se transformar completamente em luz e desaparecer na noite do sertão. Seu quirino ficou ali, parado, olhando para o céu onde a luz tinha desaparecido.
Uma paz estranha tomava conta dele, como se um peso que nem sabia que carregava tivesse sido retirado dos seus ombros. A noite voltou ao normal. Os grilos recomeçaram seu canto, uma brisa fresca balançava as folhas das árvores. O velho se virou para agradecer a pequena capela que tinha lhe servido de refúgio, mas ela não estava mais lá. No lugar onde tinha estado a construção de pedra, havia apenas um cruzeiro simples de madeira, tão velho que parecia prestes a cair. Estranho os caminhos do Senhor, murmurou o velho, fazendo o sinal da cruz. Seu quirino começou a caminhar pela trilha, na direção da sua casa. Estava exausto, com as pernas doendo e a roupa toda suja da queda. Mas seu coração estava leve, como não se sentia há muito tempo. Depois de andar alguns minutos, escutou o barulho de casco se aproximando. Era Ventania, seu fiel jegue, que depois de fugir apavorado tinha se acalmado e voltado para procurar o dono. Milagrosamente, o alforge com as compras ainda estava no lombo do animal. "Voltou, seu fujão?" perguntou o velho com um sorriso cansado, acariciando o focinho do jegue. "Vamos para casa, então. A Creusa deve estar preocupada." Montado no jegue, seu quirino seguiu o caminho para fora do Vale das Veredas Mortas. Quando chegou ao topo da subida e olhou para trás, viu o vale agora tranquilo sob a luz da lua. Parecia um lugar comum da Caatinga, sem nada de especial ou assustador. "Nunca mais ninguém vai sofrer lá", pensou o velho, sabendo de alguma forma que era verdade. Quando finalmente chegou em casa, já passava da meia-noite. Como esperava, Creusa estava acordada, sentada na cadeira de balanço na varanda, os olhos preocupados mirando o caminho. Quando viu o marido chegando, ela se levantou num pulo que não combinava com seus 60 e tanto anos. "Homem de Deus, pensei que tinha acontecido alguma desgraça", me exclamou ela, ajudando o velho a descer do jegue. Seu quirino sorriu e abraçou a esposa com força, sentindo o cheiro familiar de alfazema que ela sempre usava. "Aconteceu muita coisa hoje, véia. Muita coisa mesmo. Mas agora tá tudo bem", respondeu, olhando nos olhos da companheira de tantas décadas. "Por que tá me olhando desse jeito?" perguntou Creusa, estranhando o olhar emocionado do marido. "Tô olhando porque sou um homem de sorte, que encontrou não um, mas 2 amor verdadeiro na vida", respondeu ele, beijando a testa da esposa. "E porque finalmente acertei minhas contas com o passado." Creusa não entendeu o que o marido queria dizer com aquilo, mas percebeu que algo importante tinha acontecido. Sem fazer mais pergunta, ela o levou para dentro, onde uma janta quente e um café forte esperavam. Naquela noite, seu quirino dormiu o sono mais tranquilo em ano. E nas veredas mortas, o vento soprava livre, sem carregar mais nenhum lamento. A paz tinha finalmente chegado àquele lugar esquecido do sertão do Piauí, graças a um velho corajoso que enfrentou seus fantasmas do passado e libertou um amor aprisionado por 50 longos anos.